Em uma cidade interiorana, o padre Marcos era conhecido por sua devoção e fé inabalável. Ele era chamado com frequência para realizar exorcismos quando casos de possessão afligiam os moradores. Um desses casos, porém, mudaria sua vida para sempre. Chegando à casa simples de uma família devastada, o padre Marcos se deparou com uma cena angustiante e uma criança, Lucas, estava possuída por um demônio que se manifestava com violência. Após realizar os ritos iniciais, o demônio começou a falar com a voz aguda e distorcida de Lucas. O exorcismo já se arrastava há dias. Padre Marcos, mesmo com toda a sua experiência, encontrava dificuldades em controlar aquela força maligna que se apossava do corpo daquela criança. Mesmo com todo o ritual, mesmo exausto, Padre Marcos não desistiria, mas o demônio não respondia a nenhuma pergunta, se limitando a dar gritos horríveis, e rosnar com raiva olhando todos ao seu redor. Mas neste dia, a criança parece ter tido uma trégua, e parecia dormir tranquila. Padre Marcos, já muito cansado, sentou-se numa cadeira. Ele estava tão exausto que adormeceu, mas foi acordado com um som de risadas. Quando abriu os olhos, não pôde conter o susto. A criança estava sentada aos pés da cama, pernas cruzadas, olhando fixamente. Quando finalmente ele falou: Padre Marcos, você é valente por tentar me expulsar, mas eu sei que sua fé é vacilante, disse o demônio com um sorriso sinistro. Você está cansado, padre. Desista. Há semanas venho te observando. Você tem força de vontade, apenas isso, não significa que tem poder sobre mim. Diga seu nome, disse o padre. Que diferença faria eu dizer meu nome? O que isso mudaria? Nomes são criações suas. Acha mesmo que vou me submeter a algo que venha de vocês? Nem aquele assassino a quem você trabalha eu me rebaixo. Acha mesmo que vou me curvar a uma criatura patética, fraca, como você? Eu até diria, inferior, mas acho que nem preciso chegar a isso, disse o demônio rindo. Já sem paciência devido ao estresse e cansaço, Padre Marcos grita com o demônio. Como tem coragem de desafiar o Criador? Você não é nada perante o poder e a bondade de Deus. Bondade? Disse o demônio sorrindo. Que poder é este que permite que eu tome este corpo com facilidade? Que bondade é esta que permite que eu tome este corpo com facilidade? Você não passa de um boneco manipulado por um Deus que deve estar rindo agora, do mesmo jeito que estou. Cala a sua boca! Gritou o padre. Faz semanas que você me pede para falar, e agora quer que eu me cale? Você é confuso, padre, igual seu Deus assassino. Respondeu o demônio rindo. Você não é digno de dizer o nome dele. Você é o pai da mentira, você sim, assassino de almas. O demônio caiu para trás numa gargalhada, e do mesmo modo voltou a se sentar do jeito que já estava, olhando fixamente para o padre. Eu tenho uma proposta para você. Vamos fazer uma aposta. O padre se levantou e começou a orar para tentar expulsar o demônio, mas este inabalável continuou. Do que você tem medo, padre? O que você tem a perder? O padre, surpreso pela proposta em comum, ouviu o demônio continuar. Se você conseguir provar que Deus é realmente este ser bondoso que você acredita, eu me retiro. Padre Marcos respondeu que não precisa e não faria uma aposta com o pai da mentira. O demônio em tom nervoso disse: Pai da mentira? Não existe ser mais mentiroso que o seu Deus. Me prove que ele é bom, justo, e eu me retiro. O que você tem a perder? Padre Marcos então pegou a Bíblia e mostrou ao demônio. Está tudo aqui, qualquer prova que você queira está aqui, no livro sagrado. Disse o padre vendo o demônio esboçar um sorriso no canto da boca. Muito bom, disse o demônio, muito bom, use este livro, me mostre quantas vidas eu ceifei usando este livro, e quantas vidas foram ceifadas por ele. Se você me provar que eu ceifei e levei o mal a mais pessoas então eu desisto e libero a alma desta criança. Mas se eu puder provar que ele fez mais vítimas, então você desiste e você será meu prêmio. Padre Marcos, apesar de suas dúvidas momentâneas, sentiu que não podia recuar.
Ele concordou com a aposta, confiando na sabedoria da Bíblia para mostrar que Deus é misericordioso e justo. Deus é bom porque Ele é a fonte de toda a bondade. Sua natureza é amorosa e compassiva, refletida na criação do mundo e na dádiva da vida. Ele nos deu o livre-arbítrio, permitindo-nos escolher o caminho certo, mesmo sabendo que isso significa também enfrentar desafios e consequências. Deus é justo porque sua justiça transcende nossa compreensão limitada. Ele não apenas recompensa o bem e pune o mal, mas também oferece perdão e redenção a todos que se arrependem sinceramente. Seus julgamentos são guiados pela sabedoria perfeita, visando a restauração e a harmonia de sua criação. Disse Padre Marcos. Começou então um embate intelectual e espiritual, onde o demônio desafiava o padre a lembrar-se das histórias bíblicas onde Deus ordenou destruições. Gênesis 6:8. Seus Deus enviou o dilúvio para destruir a humanidade pecadora, salvando apenas Noé e sua família. Esta catástrofe é descrita como resultando na morte de todos os seres vivos da terra, com exceção dos que estavam na arca, padre. Tente imaginar quantos bebês, alguns ainda no ventre, se foram neste dilúvio. Consegue fazer este exercício mental? O padre Marcos, por sua vez, buscava equilibrar o argumento, lembrando que o propósito de Deus era de amor e redenção, não de destruição. Ele citava passagens que enfatizavam o perdão, a cura e a salvação das almas. O demônio continuou, Êxodo 7:12, lembra? Eu me lembro muito bem. Seu bondoso Deus, durante a libertação dos israelitas da escravidão, enviou uma série de pragas sobre o Egito como forma de pressionar o faraó a libertar seu povo. Estas pragas incluíram mortes de animais, destruição das colheitas, e no caso da última praga, a morte dos primogênitos egípcios, mais uma vez crianças. Eu me lembro de ver e ouvir o desespero dos pais ao encontrarem seus primogênitos indo embora sem que eles nada podiam fazer. Foi impressionante até para mim. À medida que a discussão avançava, o padre Marcos começou a se sentir cada vez mais desconfortável. As histórias de sofrimento e destruição atribuídas a Deus eram mais numerosas do que ele havia percebido inicialmente. A voz do demônio ecoava em sua mente, questionando sua fé e seus princípios. Por que está transpirando, padre? Posso ouvir daqui seu coração batendo acima do normal. Padre Marcos tentava achar palavras para argumentar, mas simplesmente não as achava. Parecia que estava se perdendo, e o demônio sabia disso, e continuou. Profetas são a voz de seu Deus na terra, não são? Mas eles têm poder para punir também? Vamos analisar, Reis 2:23-25. Conhece este versículo, padre? E subindo dali ao caminho de Betel, sucedeu que, subindo ele pelo caminho, uns meninos pequenos saíram da cidade, e zombavam dele, dizendo: E sobe, calvo, sobe, calvo. E, virando-se-lhe para trás, os viu, e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque, e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi ao Monte Carmelo, e dali voltou a Samaria. Eram crianças, padre, crianças. Nem mesmo eu faria pior, como você pode notar nesta criança que possuo, mas seu Deus não teve piedade daquelas crianças. Precisava ver o desespero delas tentando fugir das ursas. Eu só pude observar os amados filhos de Deus sendo perseguidos. Você se importaria, padre? Você desafiaria seu Deus para salvar aquelas crianças? Lembre-se, crianças. Em um momento de desespero, o padre Marcos caiu de joelhos e começou a orar com fervor. Ele clamou por orientação divina e pela força para resistir à tentação do mal. Sua fé foi testada até o limite. Parece que você está sem forças, padre? Pensei que fosse um adversário de respeito, mas peça ajuda ao seu Deus. Vou lhe dar uma chance. Diga-me, por quantas vidas ceifadas eu fui responsável neste seu livro? Padre Marcos parecia sem forças. Ele olhava o garoto possuído tentando achar uma resposta, quando o demônio, folheando as páginas da Bíblia, disse: Vejamos, o que diz seu livro. 10 vidas, padre, de acordo com seu livro sagrado. 10 vidas, e olhe que interessante, eram todos irmãos, e filhos de Jó. Me lembrei agora, disse ele com sarcasmo.
O mesmo Jó que teve sua vida destruída por mim, mas que por ordem de seu Deus, eu não poderia lhe tirar a vida. Como você pode notar nas Escrituras, eu cumpri com a minha palavra. Jó teve sua vida preservada, mas seus filhos não, e isso tudo com a permissão de seu Deus, o bondoso, o mesmo que fez uma aposta comigo, com a vida de Jó sendo prêmio. Então me diga de uma vez por todas, padre, quem fez mais vítimas? Padre Marcos se levantou e arrancou a Bíblia das mãos do demônio, dizendo que ele não o faria estremecer, e que jamais faria uma aposta com um demônio. Mas calmamente o demônio disse que ele já havia feito a aposta, que em seu coração já havia feito a aposta. Você perdeu, padre, você sabe que perdeu, e embora você me chame de pai da mentira, eu sempre cumpro o que digo, e eu quero meu troféu. Neste momento o garoto desmaia sobre a cama, para segundos depois abrir os olhos, e com a doçura e inocência de uma criança dizer: Mamãe, tenho sede. Padre Marcos sentiu um forte arrepio em seu corpo, e uma lágrima escorreu de seu rosto, enquanto a família da criança entrava no quarto chorando de alegria e abraçando a criança que sem entender retribuía o carinho. Silenciosamente, e lentamente, Padre Marcos saiu do quarto, indo em direção da janela do 19º andar daquele apartamento.